O tema da nossa aula de hoje é a parte de propagação em espaço aberto, que é a propagação no ar, no vácuo, o que seja, de ondas eletromagnéticas. Então a gente sempre tem antenas dos dois lados e tem aqueles vários fenômenos que a gente viu na aula passada. A gente vai ver começar com aquela situação de esse não tem nada atrapalhando, foi o que a gente já resolveu em aula, que é a propagação em espaço aberto sem nenhum tipo de obstrução e linha divisada direta liberada. Quer dizer, não tem efeito de condição climática, não tem nada mais. Nessa situação, a gente vai usar a expressão 1 que está no formulário, que é essa aqui, potência recebida é transmitida menos a perda, e vai usar aquela expressão um pouco mais bruxa, uns cálculos maiores aí, de 32,45, 20 log da frequência, 20 log da distância. Essa aqui considerando a perda estimada se nós não temos antenas especializadas em nenhum dos lados, a energia ela é disparada para todas as direções sem nenhum tipo de direcionalidade. Exemplo de aplicação dessa daqui, eu vou falar para vocês de uma situação em que, supomos que a gente não tivesse nenhum tipo de obstrução realmente, seria como essa. Um lado externo, uma antena, sem considerar ainda que tem um ganho nessa antena, irradia para todas as direções e algum receptor ou mais receptores do outro lado. Seria uma situação quase ideal, porque não tem nenhuma obstrução, as antenas estão a uma altura razoável em relação ao chão, então é aquela situação bem idealizada. Nessa ilustração aqui a gente tem aquele rádio muito similar ao modelo que a gente abriu em aula, em que inclusive o Carlos apresentou para nós lá sobre como era a antena na PCI. E aqui eu trouxe copiado os dados específicos daquele dispositivo lá, desse da Intelbras, que é um rádio ponto a ponto, para botar os dois lados do enlace de comunicação. E o que ele traz lá? Informações que nos importam. Potência transmitida, 630 mW, a gente tem que transformar aqui em dBm para fazer os cálculos. A frequência na qual ele opera, ele pode ser configurado, ajustado nas configurações 5.1 GHz a 5.8 GHz. Esse caso corresponde a 5.100 MHz ou 5.800 MHz, para a gente usar no nosso cálculo. E aquela potência mínima necessária para operar corretamente, que é a sensibilidade. Se vocês lembrarem, eu falei sobre a sensibilidade na outra aula e disse, olha, realmente tem mais de um valor de sensibilidade nos equipamentos, às vezes, porque se houver potência suficiente disponível, ele consegue operar na taxa de dados mais alta, melhor desempenho possível. Já se estiver uma distância maior, tiver uma condição atmosférica, tiver alguma obstrução, a potência não chegar no nível mínimo necessário, ele pode trocar e operar com uma velocidade reduzida, ainda assim funcionando com uma potência mais baixa. Ou, uma situação extrema, uma taxa de dados mais reduzida ainda, que é bem baixa, com uma potência mais baixa ainda. Menos 93 dBm, a potência recebida, é mais baixa do que menos 73. Bom, como a gente iria usar isso aqui nos nossos cálculos? A gente precisa ter a distância e a frequência inicialmente para calcular a perda, como a gente já viu no exemplo da aula passada, e a gente fornece aqui dentro em MHz, distância em quilômetros diretamente. Então eu vou pegar aqui a calculadora do Windows, já que é aquela que todo mundo tem na mão aí, provavelmente acessível. Se eu pegar a calculadora do Windows, como é que eu faria esse cálculo aqui? Eu quero saber qual é a perda numa distância. Vou pegar uma distância aqui que é mais ou menos o que eu estaria da universidade, 2,5 km mais ou menos. 32,45 mais 20, agora eu vou botar a frequência. Descendo lá embaixo, nos dados do rádio, ele opera numa faixa de frequências, então a gente tem que escolher uma delas. A gente pode tanto escolher um e fixar ali dentro, ou pegar, sendo pessimista, a frequência mais alta, que vai resultar em maiores perdas. Então eu vou pegar aqui no caso, se fosse a frequência mais alta, 20 vezes... Nessa calculadora eu vou ter que digitar 5.800 em MHz e aí clicar o log para ele aplicar o log só no 5.800, se a gente olhar aqui em cima no display da calculadora. Mais 20 vezes, agora eu pego a distância, 2,5 km, aplico o log sobre o número 2,5 ali. Vocês conseguem ver a expressão toda aqui em cima? 32,45 mais 20 log da frequência, 20 log da distância, dou um Enter, resolveu a expressão inteira. Então, nesse nosso primeiro caso, a gente tem 115,7, eu posso arredondar aqui, dB de perda.
eu vou correr aqui em cima, que corresponde a essa expressão aqui, que é a expressão 2 do formulário de vocês. Potência recebida vai ser, então, a potência transmitida menos esse valor de 115,7 dB que a gente calculou. Qual a potência transmitida? 630 miliwatts. Como é que eu vou transformar esses 630 miliwatts em dBm? Olha, já é o cálculo que vocês vêm vindo a várias aulas. Vem vendo, inclusive, antes da prova. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo aqui? Eu vou limpar a calculadora aqui, zerou. Eu vou fazer aqui, vou puxar para vocês o meu bloco de notas só para mostrar como eu vou armar o cálculo aqui. O nosso cálculo vai ser, anotei a perda de antes, que eu tinha sido calculada, e vou botar aqui que a potência em dB vai ser igual a 20 vezes log base 10 da potência que eu tenho atualmente sobre a potência de referência, dividido aqui. Então, o que eu preciso calcular, 10 log da potência sobre potência de referência. Essa expressão que a gente já viu várias vezes nas aulas anteriores. Então, a potência que eu tenho agora é o 630 miliwatts. A potência de referência, se eu quero em dBm, é 1 miliwatt. Então, vamos botar essa conta aqui na calculadora do Windows aqui. Eu quero 10 vezes... Quanto dá potência dividido pela potência de referência? Dá 130 diretamente, né? 130 miliwatts dividido por 1 miliwatt. Então, 630, eu aplico o logaritmo sobre esse número. Olha lá como ficou a conta. 10 vezes log de 630. Enter. 27,9. Eu posso até arredondar por 28 aqui, ó. Então, a potência dBm dá 28 dBm. É a potência transmitida. Potência transmitida. Agora, pela primeira expressão que a gente viu na nossa aula, lá no nosso formulário, a potência recebida é a potência transmitida menos o L que a gente calculou, que é a perda. Eu vou lá embaixo que a potência recebida é a potência transmitida menos L, que vai ser, então, 28 dBm menos 115,7 dB. Eu vou botar na calculadora aqui, é realmente por preguiça. 28 menos 115,7, 87,7. Menos 87,7 dBm, que é uma unidade de potência. Agora, isso vai funcionar ou não? Eu tenho que comparar. Esse valor de potência é maior que a sensibilidade do dispositivo? Eu vou olhar na lista aqui embaixo qual a sensibilidade desse dispositivo, que eu copiei os dados dele lá. Vou pegar a maior delas aqui, ó, menos 73 dBm. Isso é maior do que menos 73 dBm? Alguém sabe me responder? Não, não é. Não é. Menos 73 é maior. Então, naquela primeira situação não vai operar. Se eu pegar a última situação aqui embaixo, ó, menos 93 dBm. 87, menos 87,7 é maior do que menos 93. Então, deve operar corretamente para essa situação que resulta na taxa de dados de 6 megabits só por segundo. Mas, funciona. A gente viu, fazendo a comparação com o menos 73, que não funciona na situação do menos 73. Bom, isso aqui foi repetir o exemplo que a gente já tinha feito em aula. Alguma dúvida sobre essa situação em que a gente não considerou que tem obstrução nenhuma e que a gente nem considerou que as antenas podem ser direcionais ou não? Tranquilo, Fran. Tranquilo? Tá bem. Tá gravando, senhor? Eu tô gravando, aham. Ah, tá. O Charles tá aí mesmo ou eu tô louco? Eu acho que eu vi ele entrar, sim. Sim, professor, só que eu tô meio que no restaurante aqui, tô olhando a aula, mas tô quieto. Tá certo. A situação seguinte, pessoal, agora a gente vai partir de uma outra situação, que é algo bem real mesmo, que é se a gente tem um transmissor e um receptor que estão em cima de uma torre com uma certa altura e uma certa outra altura, e no chão, ou o espaço entre eles, é um plano
razoavelmente condutor. Quando é que se caracteriza isso? Pode ser próximo de um curso de água, um lago, lagoa, um pântano mesmo, a área mais alagadiça, que se aproxima muito dessa situação de que a potência é transmitida direto do ponto ou ela pode ser refletida no chão e chegar até o destino também. Quer dizer, as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o sinal é transmitido diretamente do transmissor para o receptor, vem para esse caminho L, ele também tem uma fração da potência que bate no solo e chega até o receptor. A grande questão aqui, a gente pensa que, ótimo, então quer dizer que o sinal vai chegar mais forte do lado do receptor, porque chegam duas componentes, né? Chega um pouco daqui e um pouco de lá. Na realidade, isso é o contrário. Essa componente de baixo, quando ela é refletida numa superfície que é uma boa condutora, ela inverte a fase do sinal. Então, em vez de chegarem duas componentes em fase e o sinal ser reforçado, como seria no exemplo de baixo aqui, se as duas componentes chegam por dois caminhos diferentes, mas reforçam o sinal, elas podem, já que a componente que é refletida no chão inverte a fase, chegar fora da fase, que seria a ilustração de baixo aqui. Chega uma parte da componente com a fase normal, que é a que foi diretamente aqui pelo caminho L, e chega outra parte da potência que refletiu no chão, inverteu a fase e chegou lá no destino também, que seria essa de baixo aqui, com a fase invertida. Aí, se elas forem se somar ao chegar lá no destino, existe algo que a gente chama de interferência destrutiva. O próprio sinal chega com a fase invertida, então na antena do receptor ele não tem o efeito que deveria ter de uma potência mais forte, porque chegou duas componentes, elas percorreram quase a mesma distância, mas uma delas foi invertida de fase. Não é que, conforme aqui está ilustrado, vai zerar completamente todo o sinal, mas a gente vai ver que a potência então da resultante que o receptor percebe é efetivamente como se ela tivesse passado por uma perda calculada por essa expressão aqui, que é uma perda muito maior. O que a gente pode ver dessa expressão de perda? Primeira curiosidade, a frequência nem entra aqui nesse cálculo. Nessa situação aqui, a perda depende mais da distância total, que seria a distância entre o transmissor e o receptor. A gente vê aqui L, perda, 120 mais 40 logaritmo da distância, menos 20 a altura do transmissor, menos 20 a altura do receptor. Olha que interessante, se é negativo esse sinal aqui na frente, significa quanto mais alto o transmissor e mais alto o receptor, menor a perda. Então a gente consegue ver que matematicamente, se eu botar o transmissor e o receptor mais alto, tem menos influência esse efeito do reflexo do solo e atrapalha menos a comunicação. Então, pensando na situação anterior, a única diferença que teria é que a gente não iria precisar usar a frequência e para calcular então a perda na propagação a gente vai usar esse L. A expressão 1 do formulário segue sendo a mesma. Se a gente pegar a expressão 1 do formulário, que é a potência recebida e a transmitida menos a perda L, segue valendo a mesma, só que nesse caso a gente vai usar da situação da fórmula 3, que a gente acabou de ver aqui embaixo, que se aplica quando está bem caracterizada a situação que tem um reflexo. Que essa onda é realmente refletida uma parte da potência e chega lá sofrendo esse fenômeno da inversão de fase. Tá bem? Essa é uma situação que não tem nenhuma obstrução no meio do caminho ainda. Se a gente evoluir mais e buscar, então, uma situação mais real, a gente vai ter que passar pela possibilidade de existir alguma obstrução no meio do caminho, mesmo que não seja uma obstrução que tape completamente o caminho, a linha divisada, que a gente chama, que seria uma linha reta entre o transmissor e o receptor, ainda assim parte da energia pode ser bloqueada. O fenômeno de propagação principal que vai ser considerado aqui é a difração, então. A gente já viu essas ilustrações na aula passada. A difração que permite que uma onda se abra ou se espalhe, como que a gente quiser entender assim, e ela não anda completamente em linha reta. Devido a esse fenômeno de difração, as ondas eletromagnéticas propagando em espaço aberto, elas se propagam, ou as contribuições para a potência que chega do lado do receptor, se eu for apontar para cá como sendo aqui o nosso receptor, a potência que chega aqui, ela sofre contribuições, sim, da potência que é transmitida pelo lado do transmissor e vai reto pelo centro aqui, claro, uma quantidade maior, mas ela também sofre contribuições da
energia que se espalhou aqui, ó, se difratou e que se propagou através de um caminho curvo aqui, ó, até aqui, por baixo também. Mais aberto, uma contribuição menor, mas também um pouco de contribuição, por aqui também. Por baixo também. E se isso for estudado, se percebe que, mesmo que aqui no centro o transmissor e o receptor eles estejam se enxergando diretamente, não tenha nada bloqueando o caminho aqui, não tenha um objeto aqui bem no centro, por exemplo, se tivesse um objeto aqui, não tem nenhum objeto bloqueando bem o centro aqui. Então, na realidade, esse caminho, ele não depende só do caminho direto, eu vou apagar esse objeto que eu desenhei aqui, mas depende um pouco da contribuição da energia que circula aqui por baixo e vai chegar no receptor, que circula aqui por cima e vai chegar no receptor. Se a gente fosse olhar um corte aqui, bem no centro, seria como se tivessem círculos aqui, ó. E que a maior parte da potência passa do círculo do centro, um pouco mais passa no círculo um pouco em volta, um pouco mais no mais aberto ainda, um pouco mais ainda em torno. Então pode acontecer de ter um obstáculo que não está impedindo que as duas antenas se enxerguem, ele pode estar aqui no meio, por exemplo, esse pedacinho de morro aqui. Parece um pedacinho só aqui no centro, não é muita coisa. Aqui. Mas que ele está atrapalhando. Parte da energia que iria ser em transmissor e vir aqui por baixo, ela acaba absorvida ou refletida e não vai chegar até a outra ponta. Isso aqui não existe, essa parte de cá. Isso daqui, por exemplo. Então, esse morrinho de baixo parece não estar atrapalhando, mas ele pode ser considerado um obstáculo que pode atrapalhar. E quanto menor a frequência, maior é o diâmetro desses círculos. Então, quanto maior a frequência, menor é o diâmetro desses círculos e mais potência está bem no meio. Vamos avançar um pouquinho mais aqui e a gente vai ver como é que funciona essa modelagem, esse cálculo de interpretar a situação, ver qual a altura do obstáculo e calcular qual o efeito desse obstáculo na propagação do sinal. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar aqui é que o raio daqueles círculos que a gente falou ali, eu vou aumentar um pouquinho aqui, o raio daqueles círculos imaginários ali, ele depende da distância que um objeto está que o obstáculo está de um lado e do outro. Se eu fosse considerar aqui, ó, a distância que o objeto está de um lado seria d1, a distância que o objeto está do outro é d2, comprimento de onda, e aqui n seria o número do círculo. O primeiro círculo mais interno, um pouco maior ainda. Então, a gente tem que interpretar a situação sabendo qual a distância que o obstáculo está de um lado e do outro, não só a total. Porque vai diferenciar o raio daqueles círculos, ele muda de acordo com essas distâncias. Então, se um objeto está interferindo, ou está atrapalhando, está bloqueando parte do caminho, no meio, eu vou rolar um pouquinho mais para baixo para mostrar um exemplo aqui. Aqui, se esse caminhão, essa árvore, eles estão bem no meio, é a pior situação, porque aqui no meio, esses círculos têm o maior diâmetro possível. Então, mesmo que esse objeto esteja mais embaixo, ele vai estar bloqueando. Aqui, ó, tem o maior diâmetro esse círculo. Já se esse objeto estiver bloqueando o caminho, estiver mais no canto aqui, se eu fosse desenhar aqui próximo do prédio, a mesma árvore com a mesma altura aqui, ó, aqui ela atrapalha menos. Ela não chega a pegar nesse círculo em que aqui embaixo a árvore pegou. Ó, aqui embaixo. Então, a posição relativa do obstáculo em relação ao transmissor e o receptor, ela é importante para a gente determinar quanto ele vai atrapalhar a gente. Como é que é o caminho para fazer esse cálculo? Bom, a mesma questão, antena transmissora, receptora, e essa região aqui, o obstáculo que está no meio do caminho, ainda assim pode chegar a uma certa quantidade de potência do lado da receptora. A gente vai olhar para esse diagrama aqui, que é o nosso básico. Transmissor, receptor, e aqui tem um obstáculo no meio, e esse obstáculo está indicado aqui em relação a uma linha reta que a gente chama de linha divisada, que é uma linha que liga direto ao transmissor ao receptor, uma linha imaginária. Se eu estivesse aqui e olhasse para cima, eu estaria olhando através dessa linha aqui, entre o transmissor e o receptor. Se eu pego um obstáculo qualquer, esse obstáculo ele pode estar acima dessa linha divisada, como aqui.
Então, a altura relativa do objeto ela é positiva. Está realmente bloqueando, eu não enxergo a outra antena de um lado, eu não enxergo a outra, porque a altura é positiva está bloqueando. Já pode existir a situação em que daqui a pouco o objeto ele é menor aqui, ó, vou desenhar um objeto um pouquinho menor aqui embaixo. Esse objeto aqui ele está abaixo da linha divisada. Então aqui no caso, o h calculado, a altura relativa calculada, ela é negativa. Porque ele está abaixo. E no final, as antenas se enxergam. Se eu parasse aqui, eu iria enxergar com esse obstáculo debaixo. Mas parte da energia que circulou em volta aqui pode ser de qualquer forma obstruída. Então, H positivo bloqueou a linha divisada, H negativo está para baixo. É menos prejudicial, mas ainda assim pode obstruir uma parte. De posse desses valores, olha só, se o H é positivo ou negativo, a gente vai calcular esse parâmetro aqui embaixo, que se chama V aqui, que é um fator de obstrução, ou parâmetro de obstrução. A gente vai calcular o H, que é a altura, se for positivo está para cima, se for negativo está para baixo da linha divisada, e usar as distâncias, D1, D2, distância da obstrução até o lado do transmissor, distância da obstrução do lado do receptor. Tanto faz eu trocar os dois de ordem, porque eles têm o mesmo efeito. Distância novamente lá embaixo. E o comprimento de onda, que é o velho conhecido, que o Ricardo gosta muito de calcular para mim na aula, aí, toda vez que eu pergunto, ó, comprimento de onda, lá embaixo. Então, uma vez que eu calculei esse parâmetro, ele vai simplificar muito o nosso cálculo, porque vai ser assim, os valores vão ser muito similares se eu fosse calcular aqui para 10 km e 20 km, ou se fosse para 1 km, 10 km e 20 km, ou 1 km e 2 km, na hora que eu boto na expressão, dá o mesmo V. Para diferentes comprimentos de onda e relações de distância D1 e D2, tudo simplifica para um valor de V só. Então, essa expressão aqui nos ajuda a condensar um monte de informações que tem no problema, distâncias, frequência, que entra aqui no comprimento de onda, por exemplo, e a altura do obstáculo. Todos esses parâmetros se juntam e viram uma coisa só. Tendo simplificado o problema para virar só esse parâmetro V, eu vou limpar aqui e vou correr para baixo, que aí a gente vai pegar esse valor de V calculado e vai procurar num ábaco, que é uma expressão matemática representada de forma gráfica, aqui, que vocês também têm no formulário de vocês, por isso mesmo, se a gente puxar a folha lá do PDF do formulário de vocês, tem essa curva aqui. Tem aqui ao lado a expressão desse parâmetro de obstrução, ó, V, altura, aqui a ilustração de como esses elementos se relacionam, e aqui está o nosso ábaco. Porque como é que a gente vai olhar para esse ábaco? Eu peguei o valor de V calculado. Vou pegar um valor de exemplo aqui. Se eu pegar um valor de V calculado que deu 1,5, eu vou marcar aqui 1,5. Mais ou menos aqui seria, perdão, deixa eu rolar aqui um pouquinho mais. Mais ou menos aqui seria a marcação de parâmetro de obstrução de 1,5 calculado. Beleza, eu pego ele, sigo uma linha reta e chego até a curva aqui. Sigo uma linha horizontal, reta, e chego até o eixo que diz qual é a perda L. Só que nesse eixo ele já está a perda L negativa. Então, se eu for procurar o valor de L somente, seria aqui em torno de 15, 16... 16 eu diria aqui, ou 17. Mais ou menos aqui. Fazendo uma proporção, seria menos 17 esse ponto aqui. Menos 17. Quer dizer que o L, a perda, é 17 dB. Eu também posso projetar um outro ponto aqui. Vamos supor uma situação lá que o H deu um valor negativo e o parâmetro de obstrução deu menos 0,5 aqui. Eu iria subir aqui na curva, menos 0,5 aproximadamente aqui, e correr para o lado até aqui. Aqui vamos dizer que dá em torno de 2,5. Então, em torno de 2,5, menos 2,5 no eixo do gráfico, quer dizer que aqui o L vale 2,5 dB. Aqui embaixo o L valia 17. Entendemos o procedimento? Calculo o V, é o parâmetro de obstrução, olha ele no eixo horizontal e joga para cima aqui, encontra a curva e olha lá quanto deu. Pegue esses dois valores, pense nesses dois valores que eu acabei de falar agora. Um V positivo, aqui, 1,5, e um V negativo, menos 0,5. Mesmo que o V deu negativo, significa aquele obstáculo, eu vou ter que correr para cima para mostrar aqui na aula. O obstáculo que a gente vê aqui no diagrama, ele está abaixo da linha divisada.
que corresponde ao V sendo negativo. Vou voltar na outra figura. Ainda assim, bloqueou uma parte do sinal e ele perdeu 2,5 dB de potência esse sinal. Pelo obstáculo estar ainda assim abaixo da linha divisada. Então não quer dizer que você enxerga uma antena a partir da outra que está completamente desobstruído. Um obstáculo abaixo pode ainda assim estar obstruindo parte da visada e prejudicando a comunicação. Ah, eu não quero olhar esse gráfico aqui, eu acho chato olhar esse gráfico aqui. Para valores maiores que menos 0,7, que seria essa parte aqui da curva, para cá do gráfico, são valores que de verdade começam a causar algum tipo de, algum tipo de perda na comunicação. Se o V for negativo mais para cá, praticamente fica tudo em torno de zero, então a perda é muito pequena aqui, pegando essa parte aqui, é tudo perto de 0 dB, é uma perda pequena, quase não nos preocuparia muito, né? Mas para esses valores, a partir daqui, mais ou menos, para cá, do valor de V, ele começa realmente a ficar valores maiores e a perda começa a aumentar, aqui é 25 dB, por exemplo, e seguiria mais para baixo ainda. Para esses valores aí, a gente pode usar essa expressão aqui de baixo, que é feia. Infelizmente, é uma expressão matemática terrível. Mas se eu não quiser procurar no gráfico, eu posso substituir dentro dessa expressão matemática aqui e o meu valor vai dar aqui o valor de perda. L é 6,9 mais 20 log, abre colchetes, raiz quadrada, abre parênteses, o valor do V calculado, menos 0,1, eleva ao quadrado, mais 1, termina a raiz quadrada, mais o próprio valor do V, menos 0,1. Então, é uma expressão feia. Se os valores de V ficarem aqui nessa faixa até 3, é mais legal olhar no gráfico. É mais simples, eu acho, olhar no gráfico do que ficar olhando para aquela expressão lá embaixo, tá bem? Mas só para explicar, esse gráfico não deixa de ser uma representação daquela expressão lá. Ou ao contrário, essa expressão representa o gráfico nessa região de maior interesse. Então, tem uma obstrução no meio do caminho, a gente vai modelar sempre ela assim, vai calcular o H positivo se bloqueou a linha divisada, H negativo se não bloqueou. Simplificou todo o problema, pegando todos os dados e jogando, virou o valor V. E eu calculo, por essa curva aqui, qual a perda que vai chegar. Um detalhe, essa parte da interpretação do problema, cálculo do V e cálculo da perda, é a perda adicional devido a ter o obstáculo no meio do caminho. Então, eu vou voltar aqui no formulário de vocês para ficar tudo no mesmo contexto. Quando eu for usar essa expressão aqui de baixo, então, para haver uma obstrução, eu também tenho que usar, considerando qual a perda pelo espaço livre, que é a expressão 2, e aí uma perda adicional devido a ter um objeto no meio do caminho. Então, a gente soma essas duas perdas na hora de estimar a potência, aquela. Então, se tem um objeto e o transmissor e o receptor estão a 10 km um do outro, eu primeiro calculo aqui, considerando a frequência e a distância, qual a perda devido a simplesmente eles estarem afastados um do outro. Depois eu vou lá, calculo o fator de obstrução, olho no gráfico, determino a perda adicional devido à obstrução, e a perda que eu vou usar na expressão de fato é a perda devido a estar no espaço livre, estar afastado um do outro, mais a perda devido a ter um objeto no meio do caminho atrapalhando, ou ter um obstáculo no meio do caminho atrapalhando. Não são excludentes um do outro, certo? Sempre que eu for usar essa interpretação de tem um obstáculo no meio do caminho, eu tenho que lembrar que tem que usar também a expressão de quando eles estão afastados no espaço, que é aquela primeira lá de cima. Até aí, alguma dúvida? Eu sei que é um conteúdo bem grande, né? É pesado essa interpretação aí. Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Bem, então eu vou seguir um pouco aqui. Tá de boa. De Só boa, Diego. o H pequeno ali é a parte de baixo, né? O H aqui é a altura que foi calculada. Corresponde a esse H maiúsculo como está aqui também, mas tem que cuidar que esse H aqui, a altura, ela vai ser positiva se estiver para cima da linha divisada e negativa se o objeto estiver para baixo aqui, se ele não chegar Tá. a tapar a linha divisada. Então o H minúsculo pode ser só um equívoco na hora de botar a letra aqui. O H minúsculo é a mesma coisa que o H maiúsculo indicado no desenho. Tá. Obrigado, Diego. Bom, então para essa situação de obstáculo
que é estreito, né? Por isso eles chamam obstáculo tipo gume de faca, porque ele é estreito, ele não é largo. Não seria assim algo longo aqui, seria algo bem estreito, porque se for considerar mais largo, aí aumenta muito a complexidade do problema. Para esse passo aqui, então, como a gente viu os dados, a gente bota no parâmetro de obstrução V e vai pesquisa depois no ábaco, considerando V no eixo horizontal, qual o valor da perda resultante. Bom, vamos voltar para lá. Exemplo. Vamos considerar essa situação aqui, em que uma distância é 50 metros, a outra distância é 100 metros. Um dispositivo está aqui e o outro está aqui. E tem um obstáculo que está assim, 1 metro acima da linha direta divisada entre um e outro. Quando seria a atenuação do sinal devido a existir esse objeto no meio do caminho e também devido a eles estarem no espaço livre, então tem as duas componentes. Vamos tentar resolver isso daqui. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Eu vou partir primeiro de pegar aquela expressão do parâmetro V de obstrução e substituir os valores dentro dela. Então, eu vou ver a expressão lá em cima de volta, vou pegar meu bloco de notas aqui para ir escrevendo alguma coisa nele. Tem um segundinho aqui, meu bloco de notas. A gente vai calcular o parâmetro V, que é altura vezes raiz quadrada por a expressão lá em cima, altura vezes 2 vezes a distância 1 mais a distância 2, dividido por comprimento de onda, vezes distância 1 vezes distância 2. Eu vou substituir os valores que eu tenho aqui dentro já. Eu tenho que a altura é 1 metro já. As distâncias, eu tenho que manter só a coerência entre as unidades de todas elas, tem que ser a mesma unidade. Então, a distância em relação a um lado é 50 metros, eu vou substituir D1 por 50. A distância em relação ao outro lado é 100 metros, vou substituir por 100 metros aqui e 100 metros aqui. A altura do objeto é 1 positivo, porque ele está acima da linha divisada. Comprimento de onda. Qual a frequência desse meu sinal aqui? Aqui a gente não tem um problema a questão da frequência. Vamos adotar o mesmo que a gente tinha adotado durante a aula. Na aula a gente tinha adotado, num certo momento, que a frequência era 433 MHz. Para a nossa frequência de 433 MHz, a gente consegue chegar aqui, velocidade da luz é igual a frequência vezes comprimento de onda. Então, nosso comprimento de onda vai ser C dividido por F, igual a C dividido por F, que então é 3 vezes 10 na 8, expoente 8, dividido por 433 vezes 10 na 6, que é MHz. Se for resolver essa parte da conta, 3 vezes 10 na 8, seria equivalente a 3 vezes 10 na 8, dividido por 433 vezes 10 na 6. Praticamente 0,7 metros, 0,69 metros. Eu vou arredondar aqui para 0,7 metros, o comprimento de onda. Aí a gente volta para a expressão do V e a gente vai ter praticamente tudo o que a gente precisa aqui. 0,7 metros, vezes 50 vezes 100, 2 vezes 50 vezes 100. Chegamos aqui no parâmetro V de obstrução. Agora vamos botar tudo isso aqui na calculadora. Eu vou calcular primeiro a parte de cima aqui da raiz, depois a parte de baixo e simplificando a expressão, vou copiando ela para baixo para simplificar para nós. 2 vezes 150, aqui, dá 300, né? E aqui embaixo, 50 vezes 100 vezes 0,7. 3.500 aqui na parte de baixo.
Ficou então 300 dividido por 3.500, dá 0,085 e raiz quadrada disso? Raiz quadrada disso, 0,29. O nosso V ficou então 0,29. Todos os dados do problema que a gente tirou, a gente botou dentro da expressão e simplificou para um valor só, 0,29. Eu vou pegar esse valor, 0,29, e vou agora no ábaco, que a gente já conhece aqui em cima, aqui, e vou substituir ele aqui dentro. Vou até aumentar o zoom aqui para conseguir ver um pouquinho melhor, porque é um valor pequeno, 0,29, que é aproximadamente um 0,3, né? Quase um terço. Se eu fosse tomar 0,29 positivo, aqui sendo metade, 0,5, 0,29 vai dar um pouco mais de um quarto aqui, em torno daqui. Vou tentar projetar uma linha aqui para cima, que já a mão livre já é complicado projetar uma linha para cima, imagina com o mouse aqui. Cheguei aqui nesse ponto da curva. A partir desse ponto da curva eu vou correr para o lado aqui e vou achar que está mais ou menos aqui. Entre 5 e 10 a metade é 7,5, então fica aproximadamente menos 8 aqui onde está marcado. Então quer dizer que nesse caso a perda é 8 dB, devido a ter uma obstrução no meio do caminho, na frequência de 433 MHz, sendo bem específico, né? Eu vou limpar aqui e vou pegar então esse valor que a gente já tem anotado aí, 8 dB. Determine a atenuação do sinal com altura 1 metro acima da linha visada. Ok, isso aqui é só devido ao fato de ter um objeto no meio do caminho. A gente ainda tem que lembrar que o objeto sofre atenuação normal atmosférica por esses objetos estarem afastados um do outro. Então a gente vai pegar a expressão 1, que a gente viu lá no nosso formulário, que é aquela expressão da perda sem obstrução nenhuma, que é 32,45 mais 20 log da distância em quilômetros, mais 20 log da frequência em megahertz. Eu vou pegar nessa expressão, vou substituir a nossa frequência, que é 433 MHz, e a nossa distância total aqui, que se eu não posso esquecer, é quilômetros, 50 mais 100, 150 metros, dá 0,15 quilômetros. É muito importante botar esse valor como 0,15, senão vai dar muito maior do que é na realidade. Eu vou na calculadora do Windows agora calcular essa expressão aqui, puxar de volta a nossa calculadora, limpar ela, 32,45 mais 20 vezes 0,15 log desse número, mais 20 vezes 433 MHz log desse número, Enter. 68,7 é o valor que a gente chegou. Uma aproximação bem válida do valor que a gente chegou. Essa atenuação é só pelo fato de eles estarem afastados no espaço. Então, a atenuação total vai ser os 8 dB por ter aquele objeto no meio do caminho, mais 68,7 dB por estarem simplesmente afastados no espaço. Eu vou somar aqui então com 8, 76,7 dB. Decibel é a atenuação total do sinal. Deixa eu sugerido para vocês. Onde saiu o 0,15 ali? 0,15. 0,15, ok. A distância entre os dois dispositivos aqui é 50 metros mais 100 metros, né? Em metros. Sim. Então, a distância é 50 mais 150 metros. Perdão, mais 100 metros, que dá 150 metros. Só que tem que botar em quilômetros na expressão. Então, a distância em metros dividido por 1000 dá em quilômetros, né? Então, 150 dividido por 1000 dá 0,15 quilômetros. Tá bom, muito obrigado. Só para trocar a unidade, mas é bom chamar atenção para isso daí, né? Que senão a gente bota a unidade errada na expressão. Na expressão lá no formulário ele pede em quilômetros a distância. Por isso deu 0,15. Então a nossa perda aqui é 76,7 dB. Se vocês quiserem, é um exercício válido repetir esse cálculo considerando que a altura é muito mais alta, 10 metros em vez de só de 1 metro, ou então que ela está mais abaixo, que o obstáculo poderia ser pequeno, seria a altura menos 5 metros, se o objeto fosse só pequeno aqui, estando abaixo dessa linha. Vocês devem esperar ver um ganho uma perda muito maior quando o objeto é mais alto e uma perda muito menor quando o objeto é mais baixo aqui, que obstrui menos.
Bom, para a gente resolver aqui usando esses dados todos do problema com uma obstrução. Mas o nosso conteúdo não acaba aí. A gente vai ter que considerar que tem outros fenômenos atmosféricos envolvidos também. Eu vou limpar por aqui por enquanto. E outro fenômeno atmosférico que a gente pode ter que considerar também é que quando está chovendo, principalmente, ou quando tem neblina também, existe atenuação por absorção ou espalhamento atmosférico. O que é isso? Vocês lembram da história de por que o céu azul é vermelho? Partículas suspensas no ar interagem com essas ondas eletromagnéticas no caminho. Assim como interagem com luz, elas também interagem com ondas de radiofrequência, VHF, UHF, tudo isso. Então a gente vai ter que considerar que vai haver um terceiro fator aí de perda adicional. Olha que tristeza. Uma perda se está no espaço livre, outra perda se tem obstáculo, e vai somando com outra perda se estiver chovendo ou não. E nessa situação em que está chovendo ou não, a gente vai estimar a perda por a distância entre um ponto e outro, como a gente já usou lá em cima, só que em quilômetros, vezes um fator de atenuação que é em decibel por quilômetro. Esse fator de atenuação agora, para eu descobrir qual é o valor dele, eu tenho que usar duas coisas. A primeira, qual é a frequência da portadora do sinal? Que eu vou inserir aqui embaixo nesse gráfico. Ó. Ah, se for 30 GHz, eu pego essa linha aqui. Se for 20, tem uma linha intermediária aqui no meio, vou ter que projetar aqui no meio. Se for 10, aqui. Se for 12, como é o exemplo lá do Sky e tudo mais, é mais ou menos aqui assim, essa linha. Eu posso fazer uns riscos aí só para mais ou menos dar uma ideia. 5 GHz é bem sobre essa linha aqui também. E aí depois eu tenho que decidir, eu quero considerar a situação qual? Que está chovendo pouco? Aqui, ó. Intensidade em milímetros por hora. Um chuvisco leve. Ou então uma chuva mais média, uma chuva pesada, ou então uma tempestade super forte. O que decide o tipo de chuva ou a intensidade da chuva é quantos milímetros por hora cai, que é o que a gente tem essas várias linhas aqui. Então, com chuvisco leve, a gente iria procurar a frequência que nos interessa, vou riscar aqui, ó, interceptando a linha da intensidade de chuva que a gente quer considerar e pegar esse ponto aqui. Ó, 30 GHz com chuvisco leve. Mas eu acho que o chuvisco leve é muito otimista. A gente tem que... Não quero que caia o sinal só porque começou a chover um pouquinho lá. Então vou continuar a chuva média aqui, ó. Seria projetar e pegar esse ponto aqui quando chega com a linha que dá aproximadamente uma chuva média. Não, mas o Brasil no verão dá chuva pesada aí muitas vezes. Eu não quero que toda vez que dê uma chuva pesada pare de funcionar o meu sistema. Então, chuva pesada eu vou ter que tomar ou a linha aqui dos 25 ou a linha dos 50 milímetros por hora e teria que considerar esse ponto aqui de cima. Interfere que chega aqui na mesma linha vertical da frequência que eu peguei como exemplo do meu sinal, 30 GHz. Escolhi a intensidade de chuva e a frequência, eu pego uma linha reta e puxo lá para o eixo lateral que ele me dá, ó. Qual o fator de atenuação? Quantos dB por quilômetro? 10 dB por quilômetro. Aqui vai atenuar bastante. Eu pego esse fator de atenuação, boto na expressão e multiplico por quantos quilômetros. Olha a expressão. Quilômetro vezes dB por quilômetro, corta o quilômetro aqui da expressão, vai sobrar um valor em dB, que é o valor de atenuação que vai ser causada por essa chuva. Bom, aí começou a entrar um monte de fatores, começou a ficar difícil o problema. Mas eu vou ser um pouco otimista em relação a isso. Vocês podem olhar aqui, que isso aqui é para frequências bastante altas, olha só, 10 GHz, 5 GHz, 100 GHz. 5 GHz é a frequência que normalmente se usa aí até para comunicação para rádio ponto a ponto aí. Talvez um enlace de longa distância 6 ou 7 GHz, dependendo de faixas licenciadas aí. Para esses valores aqui, eu vou projetar como se fosse 7 GHz aqui, ó. Vocês podem ver que para a chuva mais pesada que tem, que na curva lá de cima, 100 milímetros por hora, foi tipo dia 30 de abril ali, aquela chuva extremamente forte, 100 milímetros por hora. Aqui deu 1 dB por quilômetro, que não é uma atenuação assim, extremamente alta. Para qualquer nível de chuva menor que esse, a gente olha aqui embaixo dá 0,2 dB por quilômetro. São valores mais razoáveis, assim, não são valores assustadores assim, que vão resultar em 50 dB de atenuação. Então, para essas faixas de frequência aqui, a atenuação é bastante baixa, mas quando se usa frequências um pouco mais altas, aí, como a gente diz lá, né, Sky, que seria em torno de 12 GB aqui, uma comunicação via satélite, que usa frequências mais altas aí também, do chão para o satélite, né? Aí a gente vai começar a ter que considerar isso aí, isso impacta bastante. Mas para frequências baixas, aí, rádio AM, FM,
433 MHz, que é usado em automação, por exemplo, 915 MHz para alguns tipos de comunicação de curta distância, aí não, frequências mais baixas aqui nem entram no gráfico, ó, começa em 3 GHz o gráfico. Frequências mais baixas é tão pequena a influência de chuva, de chuvisco. Esse fenômeno é pouco significante. É mais significante realmente para essa faixa de frequências aí, a partir de 3, 4, 5 GHz. Mas, basicamente, a gente consultar esse desenho, multiplicar pela distância e botar mais uma soma lá no L. Cada vez vai atenuando mais o sinal, cada fator vai dificultando mais a nossa vida. Esse fator aqui que a gente viu, então, sobre essa absorção e espalhamento atmosférico, é mais para frequências mais altas, de fato. Não se preocupem aqui, vocês. Wi-Fi de casa usa 2.4 GHz, Wi-Fi de casa usa 5.1, 5.2 GHz. Vai ser muito ruim isso daí? Calma, pessoal. Wi-Fi geralmente é em um ambiente fechado, né, indoor. A chuva não vai atrapalhar, a não sei que tu vai considerar o teu chuveiro lá, aí sim. Mas não se preocupem com esse tipo de rede pessoal aí, tipo Wi-Fi. Em geral a gente não considera um problema a chuva. Bom. E nos últimos pontos que a gente vai ver aqui e uma transmissão a longa distância? Comentei na aula, já desenhei esse semicírculo aqui embaixo na aula, algumas vezes no quadro. Esse aqui está mais bonito do que o meu, né? Mas e se o transmissor e o receptor estão tão afastados que a curvatura da Terra começa a atrapalhar? Se eu fosse transmitir a nível do chão, eu estou com uma antena aí no chão, outra antena no chão também, não tem nenhum morro muito saliente na frente aí, é só supostamente linha reta. Quase a situação, se a gente olhar aqui em direção à aguda, essa região aqui é tudo bastante plano, né? A curvatura da Terra não iria nos atrapalhar enquanto essa situação aqui estiver satisfeita. Enquanto que a distância de comunicação é menor do que 10 vezes raiz cúbica do comprimento de onda, em metros, cuidado das unidades, aqui é metros, vai virar quilômetro. Não nos atrapalha. O que isso quer nos dizer? Vamos pegar alguma situação aqui. Se for uma frequência de comunicação de 100 MHz, tipo rádio AM e FM, próximo disso, uma propagação em linha reta, o nosso comprimento de onda ele vai ser aproximadamente 3 vezes 10 na 8, dividido por 1 vezes 10 na 8, só peguei um valor redondo aqui, deu 3 metros aqui. Se eu botar na minha expressão aqui, vou puxar a calculadora do Windows de novo aqui, pondo na minha expressão, raiz cúbica de 3. Eu vou ter que botar o valor 3 metros, e raiz cúbica corresponde a elevar o expoente 1/3. Então, elevo no 1/3. Isso seria a raiz cúbica. Botar no expoente 1/3. Isso dá 1.44. Quer dizer, 3 metros, 1.44 vezes 10. 14 km. Para 14 km de distância, nessa frequência não interfere nada a comunicação, o fato de ter a curvatura da Terra. Ah, tá, mas se for uma frequência mais alta? Comunicação ponto a ponto lá, de repente o Jader pode passar um outro valor aí, mas eu imagino que 5 GHz seja uma banda de frequência razoável, né, Jader? Para comunicação de rádio ponto a ponto, de enlace dedicado, 6 GHz de repente. Me passa o valor aí, Jader. Eu vou assumir aqui. Se fossem 6 GHz. Dá 6.000 MHz, né? 6.000 mega. Ele falou 5,4. 5,4? Tá, vamos pegar 5,4 então, não tem problema. Então vamos assumir que 5,4 e tá um parto para mim escrever na tela. Eu vou ter que escrever no bloco de notas de novo. Mas vamos assumir 5,4 GHz então. 5,4 GHz multiplica por 1000 aqui, corresponde a 5.400 MHz. Passando as unidades, né? Eu vou fazer o comprimento de onda disso. É igual a 3 vezes 10 na 8, dividido por 5.400 vezes 10 na 6. Vou botar na calculadora do Windows isso aqui. 3 vezes 10 na 8, dividido por 5.400 vezes 10 na 6. 5,5 centímetros aqui, 0,055. Que é a mesma coisa que 5,5 centímetros de comprimento de onda. Beleza.
5.4 GHz. Eu vou pegar e vou fazer a raiz cúbica disso, vou elevar isso no valor 1/3. Elevei, abri parênteses, 1/3, fechei parênteses. Olha, resolveu, 1/3 é 0,3333. Enter, 0,38 deu essa distância aqui. Então, multipliquei por 10 pela expressão, ó, calculei o comprimento de onda, fiz raiz cúbica, multipliquei por 10. 3,81. Então quer dizer que para essa frequência de 5.4 GHz, a distância de 3,81 km é o limite. A partir disso, a curvatura da Terra vai começar a atrapalhar. É pouco, né? 3 km só e a curvatura já atrapalha. Mas isso eu estou considerando que as minhas antenas estão no chão, tá? Estão bem baixas. E não é uma situação normal isso. Em geral, a gente já bota a antena mais no alto. Então, vamos para a situação de... Primeira coisa, avaliei. A distância é menor do que esse valor calculado aqui? É. Então fica tranquilo para botar as antenas no chão que a curvatura da Terra não atrapalha. Se não tiver um prédio na frente ou algo assim. Mas, não, realmente não deu certo, não bateu e a minha distância é maior do que o que foi calculado aqui. Vamos dizer, falhou a expressão de cima. Falhou, não é menor. Então, agora a Terra não é mais plana. Agora a Terra é curvada mesmo. Porque a curvatura começa a atrapalhar nessa situação. Aí eu posso olhar, tá, então eu vou ter que calcular usando o que eu conheço de qual altura o transmissor e o receptor estão aqui, ó. A altura do receptor e a altura do transmissor. Quer dizer, eu botei eles em cima de torres mesmo, para facilitar. Botei lá em cima uma torre de 50 metros, 30 metros. Botei a altura que eu pude botar. Aí eu vou descobrir qual é a distância máxima nova que é possível operar com aquelas alturas, porque com certeza isso aqui vai ser mais alto. Vai dar uma distância maior, então. Assumindo a situação, agora a Terra não é mais plana. Então, alturas aqui. Vamos botar alguns valores aqui. Atenção, o resultado é quilômetros, mas os parâmetros que eu boto aqui são metros. Né? Se eu botar duas antenas nos dois lados aí de 30 metros de altura, como é que ficaria a minha conta? Supomos que os dois lados eu quero botar... Minhas duas antenas são de 30 metros de altura. A altura do transmissor é 30 metros, a altura do receptor é 30 metros. A distância máxima, então, que eu posso botar sem a Terra atrapalhar, vai ser 4 vezes raiz quadrada de 30, mais 4 vezes raiz quadrada de 30 metros. Dos dois lados é 30 e 30, né? Vou botar na calculadora do Windows. Limpei. 4 vezes 30 raiz quadrada disso, mais 4 vezes 30 raiz quadrada disso. Vejam que a expressãozinha ficou lá em cima. Ó. 4 vezes raiz quadrada de 30 mais 4 vezes raiz quadrada de 30. 5,47? Ah, não, aqui ó, agora eu resolvi ela. Resolvendo toda ela junto, deu 43,8 quilômetros de distância, então. Quer dizer, ah não, se eu quero erguer do chão esse meu transmissor e receptor, então a distância que não vai atrapalhar mais é 43,8 km. Aumentou a minha distância, né? Se eu erguer mais aqui, provavelmente vai botar 50, 60 metros de altura, que já é bastante, vai aumentar mais ainda essa distância aqui que não vai me atrapalhar. Tá bem? Essa é uma última situação, ó. Para realmente comunicações em longa distância. A gente vai saber se é longa distância ou não usando a expressão de cima. Para aquela frequência, qual a distância máxima que eu considero ela plana. Não deu plana, eu tenho que considerar embaixo a altura do transmissor e receptor para ver se vale ou não vale isso, ou se vai ou não vai atrapalhar essa curvatura. Porque aí seria um obstáculo a mais, né? Para atenuar mais o sinal. O nosso último ponto é tentar reunir tudo isso aí para solucionar o problema que se chama orçamento de potência do enlace. Que é, a gente vai pegar a potência transmitida, a sensibilidade quando a gente precisa receber e vai tentar avaliar se com todos esses fatores funciona ou não funciona. O que entra mais aqui? Todo esse A0 aqui está aqui no meio para simplificar as atenuações devido a distância entre eles, obstrução, chuva, tudo que a gente viu até agora. Mas aí, agora vem uma colher de açúcar aí. Nesse orçamento de potência enlace, a gente vai ter valores positivos. Eu vou apontar para vocês a expressão aqui, em que todas as atenuações
que a gente calculou naqueles fenômenos entram aqui em L. Mas agora a gente vai ter fatores positivos, que são, se a antena transmissora ou receptora tem uma diretividade, 2 dB, 3 dB, 16 dB, uma antena muito diretiva, como a gente viu as Yagi-Uda lá, 30 dB, uma parabólica com 40 dB, vai aumentar o valor aqui. Então, agora no orçamento de potência de enlace total, a potência recebida é a potência transmitida, menos as atenuações devido aos diversos fenômenos atmosféricos que a gente viu, mas com a colher de chá de que os ganhos das antenas são positivos. E mais um detalhezinho. Junto nas atenuações pelos diversos fatores atmosféricos que a gente viu, que aqui no desenho ficou tudo como A0, uma atenuação devido aos fenômenos atmosféricos diversos, se a minha antena ela não é montada diretamente sobre o transmissor e o receptor, que é uma situação comum também, tem um cabo ligando aqui, ó, a antena do transmissor e do receptor, um cabo no meio do caminho, a gente vai ter que também somar, como se fosse uma perda a mais no meio do caminho, a atenuação do cabo do lado do transmissor e a atenuação do cabo do lado do receptor. Como é que você consegue, hoje em dia, se livrar disso? Ah, tem transmissores de rádio, como aquele que a gente viu na aula lá, que a antena é montada bem em cima da placa do transmissor e do receptor, então não teria atenuação dos cabos, não precisaria se preocupar com isso. Outras situações se usam lá guias de onda, que tem perdas muito baixas, ali uma fração de dB. Tranquilo, não tem problema. Mas aqui pode ser significante essa perda se o transmissor do rádio fica lá embaixo da torre e tem uma torre de 20 metros com 25 metros de cabo para ligar o transmissor até a antena lá em cima. Tá bem? Então, nesse caso, a gente vai fazer aquele mesmo cálculo de a potência recebida é a potência transmitida, L, que é a soma de todas as atenuações de todos os fenômenos atmosféricos que a gente pode avaliar até agora, positivo para ganho da antena, positivo para ganho da outra antena. Tá bem? Isso aqui se chama o cálculo de potência de enlace de comunicação, exatamente porque a gente vai estimar qual a potência recebida, considerando todos os fatores reais do sistema, ganhos das antenas e perdas nas atenuações e no meio do caminho. E a gente vai fazer finalmente fazer aquela comparação. A potência recebida é maior ou menor que a sensibilidade? É maior? Perfeito, o negócio vai funcionar. É menor? Não vai funcionar, a gente vai ter que lidar em alguma coisa, a gente vai poder adicionar uma antena com uma maior diretividade, a gente vai poder pensar na possibilidade de pegar um transmissor com a potência maior, para que consiga chegar numa situação de ser positiva, de que a potência recebida é maior do que a sensibilidade do receptor, que é a potência mínima necessária pelo receptor.